Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês que me ouve, que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio das suas sagradas escrituras. O texto hoje, para a nossa breve meditação, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 62, que diz assim: No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela tem um cunho espiritual enorme. E está falando, é o único texto que relata, o único evangelho que relata é justamente Mateus, no sábado, exatamente no sábado, logo depois da morte de Jesus. A palavra começa falando no dia seguinte, ou seja, o dia da preparação, que eles chegaram ali falando dos líderes religiosos, né, e os sacerdotes, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos pedirem essa autorização para colocarem guardas na porta do túmulo, a fim de impedir uma futura ação que na mente deles, somente na mente deles existia. Mas nós sabemos que em Isaías 43, versículo 13, diz que o Senhor, agindo ele, quem impedirá? Então, qualquer ação na tentativa de impedir uma ação do Senhor, ela vai ser equivocada e ineficiente, não vai ter eficácia nenhuma. Bom, vamos trazer isso para a nossa vida. Eu quero trazer hoje para a nossa vida. Começa falando: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos. Como eu disse, no dia seguinte, o dia da preparação, o Shabá, que era o descanso de Deus. Os judeus guardam o sábado e algumas denominações religiosas guardam o sábado até hoje. Era um dia especificamente e dedicado ao Senhor, dedicado ao descanso, a honrar a família. O esposo ficava com a esposa, eles cumpriam os seus votos e oravam ao Senhor, levando sacrifícios não de paz pela perdão, mas, sabe, de gratidão por tudo que o Senhor tinha feito. Não trabalhavam naquele dia. Era um dia que o Senhor tinha concedido como descanso, um dia feito para o ser humano, para fazer o bem. Era um dia. E começa falando no dia seguinte. Eu gosto da expressão os principais sacerdotes e fariseus. Por quê? Os sacerdotes, qual que é a responsabilidade deles, meu irmão? Orar. O sacerdote, a responsabilidade dele no Antigo Testamento era justamente levar os pedidos de orações das pessoas. Mas eles estão ali com um intuito maléfico. Por quê? Disseram... Eles foram a Pilatos. Eles deveriam guardar o sábado, mas foram a Pilatos. Foram a Pilatos, não foram ao Senhor. Foram a Pilatos. Deveriam orar ao Senhor, mas foram a Pilatos. Mais uma vez, a hipocrisia reina no meio desse povo. Então, tudo que Jesus disse a respeito deles é verdade. Em Mateus capítulo 23, o Senhor traz uma lista de hipocrisia deles aqui, com referência a tudo que eles fazem, mas essa aqui essa aqui do versículo 27 me alerta muito. Fala assim: que aflição os espera, mestre da lei, fariseu. Hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonito por fora, mas cheios de osso e toda espécie de impureza por dentro. Um túmulo pintado de branco. O branco sempre dá a aparência da paz, né? Aquela aparência, né? A Marielle Franco, ela levanta a bandeira branca da paz, mas nós precisamos entender isso, que nem toda pessoa que levanta a bandeira da paz está em paz. Nós precisamos entender isso, irmãos. A função deles de guardar o sábado, eles são sacerdotes.
O Senhor diz para nós que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, segundo o Pai de Jesus Cristo. Está em Apocalipse 1, versículo 6. João relata isso para nós. Nós temos essa responsabilidade. Então, quando nós deveríamos estar descansando, estamos indo a Pilatos. Estamos trabalhando naquilo que é as nossas maquinações. E ele fala: Senhor, lembramos que... e disseram a Pilatos, né? Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Me chama a expressão Senhor aqui, porque Senhor, na interpretação de Lucas, o que os fariseus dizem está com o S maiúsculo. Em Romanos 6,16, o Paulo nos relata que nós somos escravos do pecado para a morte, ou escravos de Deus para a obediência e para a vida. O Senhor aqui está se referindo a Pilatos com letra maiúscula. Escravos do pecado, continuam fazendo mal mesmo depois de Jesus morto e ainda inventando mentiras. Olha, irmão, mentira não abençoa ninguém. Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. O diabo, a palavra fala que ele era dotado em conhecimento e beleza, mas que ele dotado de insatisfação, quis assumir um lugar que não era seu, assumiu o lugar de Deus, se encheu de soberba e de vaidade. Por quê? Porque se achava mais sábio e se achava bonito, né? A palavra fala que ele era resplandecente de fé. Então, essas pessoas aqui que continuam cometendo o pecado, elas são filhas do diabo, filhos da mentira. E a mentira, meu irmão, mesmo que seja mentirinha, ela nunca vai abençoar ninguém. Chamando Jesus de mentiroso, a própria verdade. A própria verdade. É impressionante isso, porque nós precisamos entender aqui a diferença entre pecado e iniquidade. Na verdade, o que eles estão cometendo é uma iniquidade. Pecado, na etimologia da palavra, significa errar o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Nós estamos seguindo ao Mestre. Então, por vezes, nós vamos cair. Agora, a iniquidade, ela diz de algo que você sabe que é pecado, mas continua fazendo. Você sabe que está errado, mas não toma vergonha na cara. Nós sabemos que estamos errados, mas não tomamos vergonha na cara. Continuamos fazendo a mesma coisa, sabe? É o marido que acaba de tomar a Santa Ceia na igreja, aí passa, enche a cara, sabe? Enche a cara logo depois de sair da igreja, sai chapado a milhão pela rua, atropela alguém, deixa a cara da novinha esmagada no chão. É o marido que usa drogas, enche de cocaína, chega e espanca a esposa logo depois de tomar a Santa Ceia. Hipocrisia, a arte de exigir dos outros aquilo que eu nem mesmo faço. Hipocrisia, sabe? Está entre a ação e aparência. Sabe, eu aparento que faço, mas não faço. E é justamente isso que eles estão fazendo aqui. Eles falam, ó, depois, eu gosto dessa expressão, depois de 3 dias ressuscitarei. As palavras do mestre não saíram da mente dele. E eu gosto disso, porque a iniquidade, irmãos, ela leva a pessoa justamente à soberba e à queda. E eu gosto disso, porque em João 16, o Senhor está ali pregando os discípulos antes de ser crucificado. Ele já sabia, ele tinha dito que chegou a hora do Filho ser glorificado pelo Pai, e ele está partindo rumo a Jerusalém determinadamente, como Lucas diz. E no capítulo 16 de João, no versículo 1, ele fala, ó, digo essas coisas para que não desanimem da fé, porque muitos aparecerão em nome de Deus, mas na verdade não tem nada de Deus. E ele fala, pois vocês serão expulsos das sinagogas. Hoje, igreja, isso acontece, irmão. Eu converso com muitos irmãos, são expulsos pelo gaslight, né, que é o isolamento da pessoa, o isolamento social dentro da igreja, quando a igreja foi feita para acolher aqueles que são oprimidos. Então elas colocam num modo de rejeição ali e deixa a pessoa infrutífera, numa tentativa de que ela mesma saia com a própria perna. Para quê? Para aparentar que ela saiu. E isso é o que os fariseus do tempo moderno fazem. Ó, e ele fala, vocês serão expulsos, e virá o tempo em que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando um serviço para Deus. E eles pensam que estão prestando um serviço para Deus, quando estão trabalhando para o seu pai, o diabo,
trabalham por aparência. Eu quero repetir, o pai desses é o diabo, o pai da soberba. Sabe, Satanás, ele se achava melhor que as pessoas. Sabe aquela pessoa, aquele pastor, aquele presbítero que acha que é intocável porque Deus protege ele? O pai dele é o diabo. O pai dele não é Deus. Ele fala, olha, Jesus fala assim, ó, sim, eu lhes digo esta coisa agora para que quando elas aconteçam, vocês se lembrem que eu avisei. Ó, ele fala assim, ó, farão, sim, eu lhes digo, ó, farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Nunca conheceram. Não sabem quem é o Pai, não sabem quem é Deus e não sabem quem é a mim. Mas eu gosto justamente porque no versículo 12 ele fala, há tanta coisa que quero lhe dizer, mas vocês ainda não podem suportar agora. Isso diz que cada informação que chega a nós, ela chega no determinado tempo e do modo certo, para que nós tenhamos a estrutura espiritual para que possamos suportar o tempo em que vivemos. Você não sabe ainda todas as coisas, você não entende, nós não entendemos tudo que Deus faz, mas no devido tempo entenderemos. João capítulo 3, versículo 7, Jesus fala para Pedro, fala assim, ó, você não entende o que eu faço agora, mas no futuro você entenderá. E ele fala, quando vier o Espírito da verdade, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está para acontecer. O Espírito da verdade, ele é o Espírito Santo. Ele fala e lembra tudo que Jesus disse para nós. E é por isso que às vezes entramos num embate, porque está o nosso desejo, de um lado o anjinho do mal, Satanás, querendo falar aquilo que nós devemos fazer, e do outro lado Jesus Cristo, através do Espírito da verdade, falando assim, ó, isso vai acontecer, isso é promessa, mas mesmo assim é nós que decidimos aquilo que nós queremos nos apegar. Perceba, depois de 3 dias ressuscitarei. Quem disse essas palavras? Jesus. Mas para eles era tormento. Para eles aquela palavra trazia perturbação para a mente. Para eles aquilo ali era algo ruim. É impressionante isso. Por quê? Porque eles lembravam justamente talvez de Marcos capítulo 12 versículo 9. Quando Jesus disse, o que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arredará o vinhedo e outros. Vocês nunca leram as escrituras? Está falando de Isaías 51. Bom, nesse momento, o vinhedo se refere a Jerusalém. Jesus conta uma história que Deus cercou o vinhedo, ele cercou com um muro, ele colocou um tanque de prensar, que se refere ao processo, e uma torre, que se refere aos vigias. E deu ali aquele vinhedo arrendou aos seus moradores da terra. Está falando da terra e tudo que nela existe. Mas eles, de bom grado, quando Deus veio para receber a parte que era dele, ou seja, a glória que era devida ao seu nome, eles espancaram os seus servos. Está falando da morte dos profetas, daqueles que pregam a palavra verdadeiramente, e quando veio o seu filho maltrataram, e ele dá essa palavra, e talvez aquilo estivesse trazendo perturbação no coração, mas em vez de trazer arrependimento, o que aconteceu? Eles falam assim, por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Irmãos, se Jesus estava falando a verdade, por que tem que lacrar um túmulo até o 3º dia? Se Jesus era mentiroso, na verdade, por que tinha que lacrar o túmulo até o 3º dia? Perceba como eles mesmos acreditavam na palavra, mas não conseguiam colocar em prática. E eu gosto justamente de Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala, não se limitem em ouvir apenas a palavra, coloquem em prática para que não enganem a si mesmos. Era justamente, eles ouviram, acreditaram, mas não colocaram a palavra em prática, porque preferiam viver pela aparência e preferiam crer no seu próprio conhecimento, como o pai deles, o Satanás. Irmãos, foi isso que Lúcifer fez. Isso é uma identidade luciferiana, é uma identidade do pai. Nós devemos rejeitar ela e colocar em prática. Irmãos, olha, todo grande empreendedor, eu conversei com um ontem, todo grande empreendedor conhece muito bem a sua empresa. Então, é muito bom nós termos sonhos, mas é muito bom nós levantarmos para poder realizá-los. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. É muito bom sonhar, mas é muito bom acordar do sonho e levantar para realizá-lo. O Tiago usa a expressão não se limitem. Por quê? Porque nós que somos limitados, o nosso Deus é grande. E quando ele coloca um sonho dentro do nosso coração,
Não parte daquilo que nós podemos fazer, parte daquilo que nós podemos colocar em prática e Deus nos ajudar enquanto nós estamos no caminho, colocando em prática. O empresário, ele adquire estratégias e através do seu estudo, talvez até através da sua própria faculdade, 15% no máximo daquilo que ele tem que desenvolver para que dê certo. Os outros 85% é na prática. Ele trabalha em todos os departamentos da sua empresa. Ele conhece a sua empresa como ninguém. Ele pode dar a melhor opinião e a melhor estratégia para que os seus colaboradores possam vencer. Por quê? Porque ele trabalhou em todas elas. Ele trabalhou lá embaixo. O pregador, se ele não se colocar a pregar, ele nunca vai pregar bem. A pessoa que intercede por outra, se ela nunca colocar a se interceder, ela nunca vai interceder. Eu gosto justamente de quando Paulo exorta Tiago, ele fala assim, mas 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhos caducos, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele está falando aqui justamente que não adianta nada eu falar para os outros orar se eu mesmo não oro. Não adianta nada mesmo eu falar para os outros evangelizar se eu não evangelho. Exercita-te pessoalmente. Então, quando nós nos exercitamos pessoalmente, irmãos, nós nos colocamos a aprender e, mais do que isso, aperfeiçoar o dom que Deus nos deu. Então, está na hora de se levantar no Espírito. Não podemos ter, esse comportamento farisaico. E olha só para vocês verem. A perturbação da mente deles se confirma aqui. Ele fala assim, isso impedirá que os discípulos roubem o corpo. Olha a preocupação deles. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Justamente por causa do que Jesus tinha dito para eles. Que quando o dono do vinhedo viesse, ia matar. Eles estavam preocupados. Olha só para vocês verem. A armação deles aqui em Mateus capítulo 28. Eles, instruíram os soldados a mentir. Fala assim, instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Mas os soldados tiveram um encontro com o anjo de Deus, lembra? Que o anjo veio para falar com Maria, ele ressuscitou. Aquele mesmo anjo colocou os soldados para dormir. E essa é a presença de Deus. A presença de Deus para os nossos inimigos, ela causa perturbação, mas para nós, ela traz vida. Eu quero repetir isso. A presença de Deus para os nossos inimigos, ela traz perturbação, mas para nós, ela traz vida. E olha, ele continua falando. Pilatos respondeu: levem os soldados e guardem o túmulo. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-los. E aqui eu quero chegar ao cume da mensagem, irmãos, porque Deus, ele também é justiça. E nós precisamos entender que se o nosso caminho for de iniquidade, de continuar fazendo mal, em determinado momento, o Senhor apresentará, com severidade a sua justiça para nós. Por quê? Porque o nosso pecado, além dele fazer mal para nós, ele faz mal para as pessoas que estão em volta. Fala para um suicida que a semente de morte dele vai ficar. Eu gosto do livro, justamente o Apanhador de Sonhos, do Augusto Cury, que o mendigo fala justamente isso que eu vou dizer para vocês ao médico que tenta suicidar e fala assim: você é um assassino. Porque quando você pula, você vai embora para o outro plano e você não vê o que acontece aqui, mas a sua semente deixa tristeza, angústia, dor e lembranças ruins para as pessoas que ficam. E talvez até gere suicídio a outras pessoas. Então, o suicida, ele não é somente um suicida, ele mata as pessoas lentamente. Isso é toda a nossa semente do pecado, a semente de injustiça. Agora, porque nós não vemos o que está acontecendo, nós não vemos a consequência do nosso pecado, nós continuamos a fazer. E é por isso que continua. Olha, a iniquidade. Colocaram guardas no lugar de morte. Muitas pessoas têm vivido assim, têm colocado guardas no seu lugar de morte para fortalecer a morte. Eram sacerdotes, deviam estar orando. Então toda vez que nós decidimos ver pornografia o que nós devemos fazer? Ajoelhar e orar. Toda vez que nós devemos olhar para o lado que nós não devemos olhar, nós devemos ajoelhar no chão e orar. Toda vez que eu vou ceder à tentação
de sair com alguém que não é meu marido, de trair ele, eu tenho que pegar a Bíblia e ler. É isso, eu tenho que praticar as disciplinas espirituais, orar. E nós não fazemos isso, nós continuamos a pecar. Mas eu quero ler um texto com vocês para terminar, que está justamente, e aqui faz a definição do joio e do trigo, irmãos. Está em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam as leis e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não, Deus fez todo mundo igual em Jesus Cristo, não há favoritismo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. E aí, irmão? E aí, minha irmã? A prática da fé em Jesus Cristo, e a fé fala disso, de obediência e amor a Deus, e amar a Deus significa obedecer a Ele, é andar naquele caminho, andar nas obras que de antemão Ele preparou para nós. Você tem andado por essas obras? Você tem praticado essas obras? Você tem um sonho ao qual o Senhor colocou a semente no teu coração e você está se levantando? Então fica tranquilo, meu irmão. O que acontece com você no meio do processo é pecado e não iniquidade. Então você pode descansar em Deus que no determinado tempo, mesmo que você não consiga arrancar isso, como aconteceu, por exemplo, com Pedro, andando com o mestre 3 anos, mentindo, sendo impulsivo, no determinado tempo, a graça de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo virá remir você de seus pecados de uma vez por todas, e ela não terá mais domínio sobre você. Gostaria de deixar essa mensagem, sei que me demorei um pouco, mas foi importante. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, lembrando que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Tchau, tchau.